É assim que Charles do Bronx ganha de Ilia Topuria. O retrospecto dos brasileiros no UFC em 2025 não está muito positivo. Esse ano, dos 8 main events estrelados por brasileiros, todos terminaram com derrotas. E eu acho que isso é drama e pressão suficiente para uma Fight Week do Charles. Eu não consigo lembrar de uma vez que eu não tava com o na mão pra uma luta dele. Seja pela confusão com o corte de peso, luta fora de casa voando uma semana antes pra ambiente hostil, disputa de cinturão vago, pelo retrospecto de knockdowns, lesão antes da luta. E no UFC 317 essa semana o nosso leão tem outra montanha pra escalar. Uma que não é tão grande de tamanho, mas é grande no desafio que ela representa. Será que o Charles consegue prevalecer mais uma vez as adversidades e conquistar o cinturão vago? Ou o Ilia Topuria vai adicionar mais um capítulo para sua jornada à grandeza e se tornar duplo campeão? O Ilia Topuria tá vindo pra essa luta talvez dos 2 nocautes seguidos mais impactantes da história do UFC. Volkanovski e Holloway são pra mim top 1 e top 3 peso-pena. O ranking depende do quanto eu tô me sentindo brasileiro no dia. São considerados por muitos o melhor no quesito striking que o UFC pode oferecer, mesmo levando em consideração outras categorias. E isso se reflete nas odds. O Charles é um azarão de 4-1 nas casas de apostas na data que eu tô gravando esse vídeo. Mas será que vai ser realmente esse atropelo? Vamos analisar como é que o Charles conseguiria vencer essa luta e trazer novamente o cinturão pro Brasil. O estilo de luta pra mim é claro entre os dois. É um Muay Thai agressivo da Chutebox contra o boxe afiado do Topuria. Apesar de ter finalizado as últimas lutas com nocautes incríveis e parecer praticamente invencível na trocação, Topuria apresenta algumas fraquezas no seu jogo que eu acho que podem ser exploradas pelo Charles. O Topuria eu acho que é a mais perfeita definição de um boxeiro no MMA. Um fato curioso é que ele nunca deu um chute na linha de cintura ou na cabeça em toda a sua carreira no UFC. Ele usa majoritariamente golpes de mão, movimentação de boxe e chutes na panturrilha poderosos para poder encaixar mais golpe de mão. Ele possui um background de luta agarrada e um jiu-jitsu de alto nível, vencendo por finalização a maior parte das lutas antes de entrar no UFC. Enquanto seu boxe é letal e sua manutenção de distância é quase perfeita, falando só de striking, esse estilo de boxe puro do Topuria pode ser explorado por chutes, principalmente os low kicks e os chutes na cabeça. Já vimos diversas vezes como esses golpes atrapalham a implementação do seu ritmo de jogo e inclusive quase chegaram a acabar com a luta. Apesar do Topuria conseguir manter um poder alto nas mãos mesmo sem muito espaço para golpear, quando ele tá no centro do octógono e até colocar o oponente na grade, Topuria mantém a perna da frente muito pesada no solo. E low kicks e chutes oblíquos, além de diminuírem o ritmo dele, tiram bastante força do seu jab e quebram a sua avançada. Os chips também são uma ótima maneira, se não a melhor, de criar distância e impedir o Topuria de se aproximar e encaixar golpes duros com a mão. Depois de um tempo treinando com a Chutebox, o Charles desenvolveu leg kicks e frontais bem fortes, e a gente viu ele com uma capacidade de adicionar novas técnicas em seu arsenal, como os chutes altos que ele usou para a luta do Beneil Dariush e os chutes oblíquos que ele usou para a revanche contra o Chandler. Os chutes altos e oblíquos são ótimos golpes para ele levar para essa luta também. Falando um pouco do chute alto, ele é sem sombra de dúvidas a kryptonita do Topuria. Por ele usar majoritariamente uma base de boxe, ser mais baixo que a maioria dos oponentes e muito mais baixo que o Charles, ele vai ficar muito vulnerável a esse golpe. Já vimos inclusive ele quase ser nocauteado em algumas de suas lutas por esse chute. E os chutes altos não precisam ser só na cabeça para serem efetivos. Chutes altos nos pulsos do Topuria quando ele estiver com a guarda alta também são uma arma poderosa que pode tirar um pouco do seu poder de nocaute. A gente viu recentemente essa técnica sendo aplicada na luta do Ian Garry contra o Carlos Prates, um matchup que pode ser parecido, apesar do Prates ter mais armas em pé do que o Topuria, e também na luta do Adesanya contra o Poatan. Apesar do resultado, se a gente olhar a luta do Max Holloway contra o Topuria, podemos ver uma boa implementação do chute oblíquo. Quando o Max estava sendo pressionado para a grade e aplicou esse chute, a gente pode ver o Topuria retrocedendo em linha reta para o centro do octógono, onde ele é muito menos perigoso. Mas não são apenas os chutes que são efetivos contra o Topuria. Jabs são uma excelente técnica para manter a distância e incomodar o georgiano. Vimos isso sendo efetivo nas lutas do Holloway, do Volk e até mesmo na luta do Bryce Mitchell. O problema do jab é ele se tornar previsível e causar uma sensação de conforto na distância, já que é um golpe que pode ser contragolpeado pelo Topuria de forma muito mais fácil. Para mim, a luta mais fácil do Topuria, e uma que é pouco comentada, foi a luta contra o Josh Emmett. Josh Emmett é um power puncher muito poderoso, mas com pouca variação de golpes. A falta de jabs e chutes tornou o Baraka do MMA em um alvo fácil para um boxeiro de elite como o Topuria, que conseguiu maltratá-lo por 5 rounds. Não tenho dúvidas que, sendo o homem mais leve e mais novo, o Topuria vai ser muito mais rápido que o Charles dentro do octógono. Trocar golpes na distância do boxe é dar sorte ao azar. É claro que o Charles tem uma mão dura, e também pode encontrar o sucesso na trocação, mas quando os dois oponentes estão parados no centro trocando porrada, o favorecido é sempre o mais baixo. Uma arma muito boa do Charles que pode ser utilizada para evitar ficar exposto na distância do boxe é o clinch. Isso é válido também para a grade, quando o Topuria estiver pressionando. O Charles tem joelhadas muito poderosas no clinch, e pode até ameaçar algumas finalizações para manter o Topuria na defensiva ou até mesmo terminar a luta.
Uma coisa que gerou bastante sucesso pro Holloway até o momento dele ser nocauteado foi como ele manteve as mãos do Ilia Topuria ocupadas. Topuria tem uma tendência de fechar a guarda e andar pra frente, engolir alguns golpes para poder aplicar os seus. Golpes retos, especialmente o jab, são essenciais para evitar esse avanço do Topuria e evitar a distância que ele prefere estar. A gente viu o Max Holloway conseguindo acertar bons diretos, e a gente viu até como a cara do Topuria ficou marcada com alguns jabs fortes do Volkanovski. O plano de jogo do Topuria é claro, ele vai cortar o cage, vai te encurralar na grade e vai te nocautear. Ele não precisa de muita oportunidade para terminar a luta, e por isso que ele teve sucesso até agora. O Charles vai precisar ser perfeito nos 25 minutos. Acredito que mesmo vindo da categoria de baixo, o Topuria ainda vai manter o seu poder de fogo nas mãos. Dito isso, ele já era um peso pena pequeno, em comparação com o Charles ele vai ficar ainda menor dentro do octógono. Essa diferença de altura possibilita o encaixe de chutes altos com muito mais facilidade. Vimos o exemplo perfeito quando o Volkanovski subiu de categoria para a revanche com o Makhachev, que é um excelente chutador. E apesar de eu achar que o punch do Topuria vai se manter com 70 kg, nada é garantido. Essa mudança de categoria pode apresentar novos desafios, e a falta de punch do Topuria descaracterizaria muito o seu jogo. O Topuria é um lutador que precisa ter o seu poder de fogo respeitado dentro do octógono para poder manter a pressão e jogar o oponente na grade para nocautear. Também, a mudança de equipe durante o camp para uma luta desse porte é outro fator que não causa boas impressões. Mudanças na estratégia, em como ele se conduz indo para uma luta, somando a adaptação ao seu novo porte físico, já que ele está trocando de categoria, também podem surtir efeitos dentro do octógono. Dito tudo isso, para o Charles, a melhor escolha seria evitar a luta em pé e tentar progredir com a luta no chão. O Charles tem que vir para essa luta com um jogo de wrestling afiado, não tanto para quedar, já que eu acho que a maioria das quedas vão vir do clinch, mas mais para manter as posições. O Charles tem uma tendência de ficar mais confortável de costas pro chão e confiar no seu jiu-jitsu, e até arriscar algumas finalizações. Mas eu acho que o Topuria pode ser muito perigoso batendo por cima, e acabar machucando o Charles. Por isso, aproveitar a vantagem de peso e tamanho, manter a luta no chão golpeando por cima e amassando, talvez até chegar em uma finalização, seja o caminho mais sábio. A gente nunca viu o Topuria sendo muito testado no solo, e acredito que essa troca de força constante para defender quedas ou tentar levantar vão tirar bastante poder dos seus braços e até facilitar a luta em pé. O Charles, mais uma vez, é um grande azarão em uma das lutas mais difíceis da sua carreira. Eu acredito que o Charles, lutando de forma inteligente, como ele mostrou ser capaz de fazer na sua última luta, tem tudo pra quebrar a banca. E apesar de achar difícil o Topuria não achar uma oportunidade de finalizar a luta em 25 minutos e consagrar o seu favoritismo, se tem alguém pra desafiar a lógica e fazer história, mais uma vez, esse alguém é Charles Oliveira. Bom, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí se gostou. Dá sugestões aí para os próximos vídeos. Pretendo trazer mais conteúdos aí desse tipo aqui pro canal. Tentar manter uma constância e é isso. Então o seu like ajuda muito. Se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos e falou!